Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui quem está falando é o professor Bruno Clemente e esse é o terceiro vídeo de uma bateria de vídeos que eu tenho feito de videoaulas referentes à disciplina de redes de computadores 2. E aí nessa bateria dessa semana a gente mencionou sobre a questão dos data centers, a manutenção dos servidores, a importância de uma boa manutenção do seu data center. Vimos os maiores riscos e problemas de falhas, referente ali à questão da manutenção e também como se prevenir desse tipo de coisa. Falamos a respeito da virtualização dos servidores, explicamos como é que funciona e entramos também na questão de computação em nuvem, tá certo? E agora que a gente falou de computação em nuvem, cabe a gente falar também sobre clusters, ou clustering, que é lá no verbo do gerúndio, que é o ing, que seria o similar ao NDO do português. Então a gente pode falar ele como cluster, que é o nome próprio, ou como o ato de clustering, que é o ato de você fazer esse agrupamento, vamos dizer assim. E cluster, na verdade, é um nome dado. Deixa eu compartilhar o material com vocês aqui. Cluster, na verdade, é o nome dado a um sistema que vai relacionar dois ou mais computadores para que eles trabalhem de maneira conjunta, observa a palavra em destaque, no intuito de processar uma determinada tarefa. Essas máquinas, então, dividem entre si processamento e executam o trabalho de maneira coletiva. Quer dizer que agora, ao invés de eu ter 6 máquinas separadas e cada uma faz uma função, eu tenho um cluster, um aglomerado de 6 máquinas e todas elas trabalham de forma conjunta para alcançar um único objetivo, tá bom? Cada computador, então, dentro desse cluster é apelidado de nó, ou node em inglês, e ele vai ficar conectado com os outros de uma forma transparente, ou seja, do ponto de vista do usuário final que faz uso de um serviço de cluster, ele vai enxergar apenas um computador, e não tem limite de nós dentro de um determinado cluster. Outra coisa super importante é que os nós devem ser conectados de preferência com uma tecnologia já bem conhecida e documentada para fins de manutenção. Então, normalmente a gente utiliza o Ethernet, cabeamento Ethernet tradicional, porque já é um padrão adotado e vai permitir que a gente tenha maior controle dos nossos custos, melhor manutenção do nosso cluster e também a inclusão e retirada de nós do cluster com ele em funcionamento, garantindo que eu consiga adicionar e tirar esses nós sem atrapalhar o funcionamento do cluster como um todo. Isso é essencial. Se eu tiver que parar o cluster para adicionar uma máquina, eu já me compliquei todinho, beleza? Não é necessário que todas as máquinas tenham o mesmo hardware, você pode ter máquinas com configurações diferentes, mas é importante que todos os nós utilizem o mesmo sistema operacional, de preferência 90%, ou no mínimo compatível, explicitamente compatível, para garantir que o software responsável pelo controle desse cluster tenha acesso a todos os nós e consiga extrair o melhor possível deles. Se você tiver a possibilidade, garanta que tenha o mesmo sistema operacional todas as máquinas, todos os nós do seu cluster. Tá, e por que a gente está estudando cluster nesse material? Tem alguma coisa a ver com a matéria que a gente já está trabalhando? Com certeza. Computação em nuvem, na verdade, é uma implementação de um cluster. Ou seja, a gente não tem uma máquina. O que a gente chama de cluster não é uma máquina ofertando serviço para vocês. É um conjunto de máquinas gerando um poder de processamento e esse poder de processamento vai ser feito, por exemplo, para criar uma máquina virtual para você. Quer dizer que naquele exemplo que a gente deu no vídeo de virtualização, a gente partiu do princípio que você, usuário final, vai comprar uma máquina servidor e dentro dela vai colocar 6 servidores virtuais, de acordo com aquela figura da caixinha lá que a gente viu, e aí você tem 6 máquinas virtuais rodando numa única máquina física. Mas agora imagina que eu estou substituindo essa uma máquina física por um cluster de máquinas. Aí você vai falar, ué, mas que cluster? Eu não tenho um monte de máquina? Você não. Mas a Microsoft com certeza tem quando oferta o serviço da Azure, ou Azure. E o Google Cloud, o Google também oferta isso aí, ou a Amazon, entre outras, Então, quando você está fazendo uso, por exemplo, do Google Cloud, e você cria uma máquina virtual, na verdade você está fazendo uso de um cluster. O que você está fazendo é o uso do poder de processamento dos clusters da Google, que é um conglomerado enorme de máquinas que eles têm espalhados pelo mundo, e eles geram um grande poder de processamento. E esse poder de processamento, essa memória, esse espaço de armazenamento, é que é usado para criar a sua VM, sua máquina virtual. Tá bom? Então você está transferindo, por exemplo, para a Google ou para outra provedora de serviço, a responsabilidade pela sua infraestrutura quando você trabalha dessa forma. Tá?
A gente normalmente divide esses clusters em 3 características. Na verdade são 4, porque a última é uma mistura das 3, né? Então vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. A primeira são os clusters de alto desempenho, que a gente chama de High Performance Computing Cluster, que é, na verdade, o quê? Cluster de alto desempenho, onde o principal foco é o processamento. Sistemas utilizados em pesquisa científica, por exemplo, se beneficiam muito desse tipo de cluster, porque você precisa analisar uma variedade muito grande de dados, uma quantidade muito grande de dados, e fazer isso em tempo hábil. Então, quando você tem ali, por exemplo, programas que fazem cálculo com genoma humano, mapeamento de DNA, ou outros cálculos que envolvam astronomia, distância entre estrelas e coisas do tipo, você trabalha com processamento muito alto. Então, clusters de alto desempenho trabalham dessa forma porque eles processam quantidades absurdas de dados e eles precisam dessas informações o mais rápido possível. Então, o foco deles é em desempenho e processamento. Como eu mencionei, o objetivo então é processar quantidades absurdas de dados com o intuito de se obter resultado satisfatório, você precisa da resposta, em tempo hábil. Não adianta você conseguir a resposta 18 anos no futuro, quer dizer, você vai ter que esperar 18 anos para ter a resposta, seus dados já mudaram demais, né? Mesmo que haja centenas de milhares de gigaflops envolvidos na tarefa, tá bom? O segundo tipo de cluster é o cluster de alta disponibilidade, o High Availability Computing Cluster, que foca em manter a aplicação em pleno funcionamento, nunca parar de funcionar. E se eventualmente parar de funcionar, parar por o menor tempo possível, beleza? Como é o caso de soluções de missão crítica, que exigem disponibilidade de pelo menos 99,999% do tempo a cada ano. Beleza? Então imagina que você tem um serviço que é dado como indispensável, um serviço de missão crítica. Você tem ali, por exemplo, um serviço onde toda a operação de uma galera que foi para um satélite fazer pesquisas lá dentro, você não pode simplesmente falar: ah, mas nosso sistema deu uma falhinha. Não, não é deu uma falhinha. Isso pode custar não só a vida de todas as pessoas no satélite lá, né, na estação espacial, desculpa, não só isso pode custar a vida de todos na estação espacial, quanto também o valor material e financeiro dessa estação espacial e todas as pesquisas que dependem dela e tudo mais. Então fica aí um exemplo, né? É por isso que você não vê serviços como Google ou Facebook ficando offline com frequência, porque eles trabalham com cluster de alta disponibilidade. Se por qualquer motivo um computador responsável por manter esse serviço, um cluster responsável, uma das máquinas parar de funcionar, ficar offline, rapidamente a demanda é passada para novas máquinas, ou é dividida igualmente em todas as outras máquinas que sobraram. Então, se eu tenho um cluster de 5 máquinas e por qualquer motivo essa máquina ela desconecta, ela para completamente de funcionar, o serviço não fica offline, a demanda dela só vai ser igualmente distribuída entre as outras. Ou então, eu posso ter um cluster de 2 máquinas, mas se esse cara ficar offline, imediatamente esse outro vai assumir a responsabilidade em manter o servidor de pé. Tá bom? Então é por isso que a gente precisa, olha aqui uns exemplos aqui embaixo, olha, de recursos. Ferramentas de monitoramento para identificar nós defeituosos ou falhas de conexão entre eles, replicação ou redundância dos sistemas e dos computadores para garantir substituição imediata das máquinas com problema e uso de geradores para garantir o funcionamento em caso de queda de energia, entre alguns outros recursos. Em algumas circunstâncias é inclusive tolerável que o sistema perca desempenho para garantir que ele não perca disponibilidade. Quer dizer, para determinados tipos de servidores, é mais interessante ter o programa funcionando de forma lenta do que não ter ele funcionando. Então é aceitável, é tolerável perder em desempenho, ter maior lentidão, ter menos eficiência, mas garantir que o sistema não pare de funcionar, garantir alta disponibilidade. E o terceiro e último é o balanceamento de carga, também conhecido como load balancing. O cluster de balanceamento de carga, ele tem como objetivo fazer um balanceamento da demanda, ou seja, dividir da forma mais uniforme possível todas as tarefas entre os nós. O foco é garantir que todos os nós do cluster recebam e atendam tarefas de tamanho igual e de igual complexidade. Imagina que eu tenho um site e esse site recebe 1000 visitas por segundo.
E a gente sabe que hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem esse tipo de coisa. Principalmente em horários-chave, como por exemplo, imagina que você tem um site de venda de um produto e você está anunciando um novo celular da marca mais moderna e ele está sendo anunciado hoje à meia-noite. Nesse momento você vai ter uma quantidade de acessos muito maior que isso, inclusive, ou tão grande quanto isso, né? Então você criou um cluster de 20 nós e você quer atender essa demanda. Quando você trata nessa situação, você fala de balanceamento de carga. E o que vai ser feito é dividido igualmente toda essa demanda de 1000 visitas por segundo em 20 máquinas, resultando em média 50 atendimentos por segundo por máquina. E isso já garante para você um melhor desempenho e uma melhor disponibilidade. Tá bom? Não adianta você distribuir de forma irregular. Por quê? Porque se você tem máquinas com processamento parecido, imagina que uma máquina vai atender 80 acessos e a outra máquina vai atender 2 acessos. Então, com certeza, a máquina que está atendendo 80 pessoas ao mesmo tempo, ela vai apresentar lentidão e vai acabar resultando isso, né, para o seu usuário final. E a gente não quer que o usuário final tenha lentidão no site. Então não é importante apenas garantir que o serviço está altamente disponível, mas é interessante garantir de que esse sistema esteja balanceado igualmente entre os nós do seu cluster. Tá bom? O último, então, é a combinação dos tipos de cluster. Ou seja, você pode fazer um cluster que misture todos esses tipos diferentes da forma que você achar mais apropriada. Eu coloquei aqui como exemplo o site que eu acabei de mencionar, né? Um site que recebe muitos acessos e faz muitas vendas, a gente pode fazer um balanceamento entre um cluster que seja de alta disponibilidade, garantindo que o seu serviço nunca fique indisponível, mesmo recebendo um grande número de acessos, e também de balanceamento de carga, garantindo que cada nó vai trabalhar com demandas equilibradas para não causar queda de desempenho para o seu usuário final. Tá bom? Então esses são os tipos de cluster existentes. Aproveito para reforçar para vocês que o exemplo que eu dei nos vídeos anteriores sobre ferramentas como o Google Cloud, o Amazon Web Service e o Microsoft Azure, todos eles são exemplos de cluster. Eles trabalham com grandes data centers, com inúmeros computadores conectados em cluster, que geram um grande potencial de processamento, e é dessa forma que eles atendem as demandas que nós, como usuários finais, fazemos uso hoje. Beleza? Se vocês tentarem criar um servidor de vocês no Google Cloud, como a videoaula que eu disponibilizei para vocês, vocês estarão criando uma máquina virtual, mas ao invés de usar o hardware de vocês, vocês vão estar usando uma fração, uma parcela do poder de processamento do cluster do Google Cloud, por exemplo, e faz uso dessa tecnologia. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham entendido também a importância disso nas empresas, porque afinal de contas, se uma empresa trabalha com inteligência computacional, processa Big Data, processa dados de grandes quantidades, beleza? Por exemplo, informações de clientes e coisas do tipo, pode ser necessária a implementação de um cluster. E como eu mencionei mais cedo também, é sempre interessante que você tenha algum mecanismo de alta disponibilidade se a sua empresa oferta um serviço, como um sistema ou um site, para garantir que você não vai ficar offline. Porque hoje em dia você ficar offline no mercado de trabalho é uma coisa muito preocupante. Então esse tipo de serviço é sempre muito interessante. Para finalizar, eu vou deixar uma sugestão, uma coisinha aí para vocês ficarem pensando, para cutucar aí no cérebro de vocês. Vocês acham que vocês podem fazer clusters com máquinas virtuais? Pode. Vocês acham que vocês podem fazer um cluster utilizando máquinas virtuais para garantir um cluster de alta disponibilidade? Vocês podem ter, por exemplo, um servidor numa empresa, e esse servidor tem, por exemplo, 6 máquinas virtuais, e todas elas formam um cluster de alta disponibilidade para o site, para garantir que, se eventualmente uma dessas máquinas do cluster apresentar problema, toda a demanda dela seja direcionada para as outras 5 e o site não fique offline. Tá aí uma sugestão bacana. É um ótimo uso, misturando o conceito de cluster com o conceito de virtualização de servidores. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem no WhatsApp para quem tiver acesso a esse recurso. Caso contrário, podem usar a barra de comentários aí embaixo. Deixe seus comentários, suas dúvidas. Eu vou responder a cada um de vocês, tá certo?
Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Um grande abraço.